presta atenção no seguinte, meu querido. Você, possivelmente, é a pessoa mais sortuda dessa terra e não sabe. Você é uma pessoa sortuda e não sabe. Olha a pessoa do seu lado e fala, você que está em casa, olha, se está sozinho, dá um berro, diga assim, eu sou sortudo, você é sortudo, e possivelmente você não sabe. Você é sortudo e possivelmente você não sabe. Sabe qual que é o grande drama? O grande drama aqui é que nós, para buscarmos esse Deus, que você veio ouvir sobre Deus hoje, certo? Você não veio ouvir sobre a minha vida, a menos que alguma coisa, história da minha vida, que remeta a Deus, não faz sentido eu ficar contando só causa aqui, certo? Então você veio ouvir sobre Deus. Agora, Deus é invisível, eu tenho que me conectar com Ele pela fé. Eu só me conecto com Deus pela fé, ou seja, crendo nele. Eu não toco, eu não sinto o cheiro dele, eu não posso lamber Deus e sentir qual que é o gostinho dele, não. É pela fé que eu me conecto com a realidade desse ser extraordinário, incrível, que cria coisas do nada, certo? Então, uma coisa que eu e você temos que entender é que nós precisamos ter fé para nos conectar com uma realidade espiritual. Agora, olha o grande drama disso aqui. A Bíblia fala de um homem chamado Abinadab, em que ele guardou a Arca da Aliança. Alguns estudiosos dizem que ele guardou essa Arca da Aliança cerca de 70 anos, outros dizem que ele guardou 20 anos, a Bíblia diz 20 anos, mas enfim, no contexto histórico ali, aparentemente parece que é mais. Mas ok, décadas. Pastor, que negócio é esse? Arca da Aliança. A Arca da Aliança, eu poderia explicar para vocês, mas, enfim, eu vou resumir. É uma caixa onde o povo derramava um baú. Eu vou explicar de uma maneira assim muito simples e bem, sabe, bem jogada mesmo, tá? Porque senão eu vou me ater só a Arca da Aliança, vai complicar. E eles derramavam o sangue ali, enfim, para o sacrifício, que era propiciatório em cima da arca. Mas a moral da história, o que você tem que entender é que a Arca da Aliança era um objeto que ficava no santo lugar, no Santo dos Santos, e que simbolizava a presença de Deus. Isso você tem que entender. Ela representava a presença de Deus. Toda vez que o povo de Israel ia para a guerra, eles tinham, por costume, por ordem, por ordenança, e na frente da batalha, os levitas tocando trombeta. Levitas não eram guerreiros, levitas eram pessoas separadas, que elas oravam, jejuavam e buscavam a Deus, liam a Bíblia o dia inteiro, porque naquela época tinha que haver isso. Hoje você é rei e também é sacerdote. E aí, eles iam na frente da batalha, os guerreiros vinham atrás, e eles cantavam louvores, tocavam trombeta, e carregavam a Arca da Aliança, simbolizando que, por mais que eles tivessem um exército, o que realmente assustava mesmo a galera era a presença de Deus que vinha na frente. Então, uma coisa que eu e você temos que entender é o seguinte: essa Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Ela ficou anos lá na casa de Abinadab. Eu vou dizer, não mudou nada. Não mudou nada, não alterou em nada. A vida dele continuou a mesma. A presença de Deus estava lá. E deixa eu te dizer, a presença de Deus está no teu trabalho. A presença de Deus está na tua casa. A presença de Deus, você muitas vezes está carregando com você. A maioria está carregando. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, por falta de fé, da sua fé e da minha fé, as coisas, nada muda. Não é por causa da presença de Deus, não, é por falta de fé. Por falta de convicção tua. Porque Deus não mudou. Deus continua sendo poderoso. Deus continua sendo maravilhoso. Meu irmão, continuando esse enredo, um belo dia essa arca, ela para na casa de Obed-edom. A mesma arca parou na casa de outro cara. Ele prosperou tanto, de maneira absurda. As melancias dele ficavam gigantes, mais gigantes que o normal, a plantação dele dava mais semente que o normal, tudo acontecia mais do que o normal, que o reino inteiro, um país, você para e analisa, meu irmão, quando o presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente atual, imagine que ele fale, meu Deus, irmão, o que está acontecendo lá em Nonoai? Meu Deus do céu, ou melhor, o que está acontecendo lá no Obed-edom, meu irmão, é uma região, eu vou dizer, é como se fosse EFAP ali, mais ou menos ali. Mas o que está acontecendo lá no EFAP? Eu estou falando um presidente de uma nação olhar para um bairro, ou para uma cidade pequena, enfim, olhar e falar, mas o que está acontecendo lá que todo mundo está falando que aquela cidade está bombando? Você tem noção do que é isso?
a presença de Deus, só que a convicção das pessoas em relação à presença de Deus era diferente. O que você tem que entender é o que de fato você carrega. E o que eu quero falar é sobre o que está dentro de você. O que é que Cristo possibilitou para mim e para você, para que nós carreguemos e vivamos tudo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o profeta Isaías, em Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, o telão vai ficar esperto nos versículos que eu estou falando, ele vai abrindo, Isaías 61, esse profeta é um profeta messiânico, ele profetiza 700 anos antes de Cristo, acerca do tempo que nós estamos vivendo na dispensação da graça de Deus, ou seja, depois que Cristo Jesus morreu, e agora Cristo não é mais aquele que está pendurado no madeiro, não é nem só aquele que está no céu, sentado à direita de Deus Pai, mas derramou o seu DNA, o seu Espírito Santo dentro de nós. Por isso que há um Cristo dentro de mim e dentro de você, que é o mesmo Cristo que morreu na cruz por mim e por você também. Olha o que ele diz, dispõe-te. Esse termo do hebraico que foi escrito significa levanta-te, dispõe-te e resplandece. Pode segurar esse texto, não muda. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Meu irmão, o que nós temos que entender é que se eu sou uma realidade espiritual, já não é mais o Lucas que anda para lá e para cá. Existe uma nova vida que nasceu dentro de mim, que carrega as características daquilo que nasceu dentro de mim, que traz aquilo que é próprio do mundo dele para a minha realidade. Sabe, vocês vão em algum lugar, quando vocês vão em determinado lugar, se você vai, por exemplo, numa empresa, no mercado, você fica lá, perto do mercado, e você vai ver várias pessoas comprando produtos, certo? Se você vai numa loja de carros, você vai ver pessoas comprando carros, né? Se você vai num salão de beleza, você vai ver pessoas, certo? Naquela realidade, chegando com o cabelo desse tamanho e saindo bem produzido, né? Arrumadinho. É para sair mais bonito, normalmente, quando vai no salão, né? Não mais feio, sai mais bonito, bem? A Bíblia diz que aqueles que têm fé se aproximam de Deus. Sabe o que o Espírito Santo falava comigo? Lucas, se você tem fé, não é só eu que estou perto de você, é você que está perto de mim. Meu irmão, quanta coisa deveria estar chegando e saindo da sua vida? Qualquer lugar tem um fluxo de algo. Eu quero dizer que a presença de Deus tem fluxo de algumas coisas. Da presença de Deus flui muitas coisas. A Bíblia diz uma coisa para mim e para você: levanta, porque vem a luz de Deus, a glória do Senhor, e ela nasce sobre ti. Está entendendo o que é que decidiu nascer e brilhar dentro de você, a tal ponto que esse verbo disponha-te parece desmarca a tua agenda e fica livre? Não, não é isso. O disponha-te, esse não é o sentido. No português é, mas na origem desse texto não é. A origem desse texto é levanta-te, ou seja, anda de cabeça erguida, olha para cima, não fica prostrado, não tem uma área da tua vida que você acha que você perdeu, porque quem nasceu sobre você não perde. Você está entendendo? Meu irmão, eu vejo, quando você chama, eu falo isso muito seguido aqui, a gente tem que ler a Bíblia, mas a gente tem que saber o que palavra é essa, porque até chegar no português, passou pelo grego, passou pelo hebraico, passou pelo aramaico, e você perde o sentido, muitas vezes, desse texto. E você tem que saber o que ele significa. Olha que interessante. Quando você chama, a Bíblia diz que Jesus, muitos conhecem só por Jesus, mas Jesus, eu sempre falo aqui que ele é Yeshua, ou seja, ele é Salvador. Só é salvo quem é perdido, certo? Então, quando você liga lá pro encanador, né? Encanador, vem aqui resolver um drama aqui na minha casa. Você chega lá, aí o encanador chega perto da sua pia, que está ali entupida e tal, e aí você se agacha lá e fica arrumando e perguntando para ele o que você vai fazer. É isso? Aí o encanador fica lá, você paga ele para ele ficar te dando dica, viu? Agora mete a mão ali, tal. Tá vendo um negócio preto aí? Sim. Então, nada a ver com o que eu estou falando. Tá vendo um cano assim? Sim. Que marca que é esse negócio? É isso? Você paga o encanador para você? Não. Você vai chamar o médico para o médico olhar para você e falar assim, o médico, viu?
Toca aqui agora, ali, ó. Toca bem aqui. Sim. Está sentindo alguma vibração, alguma pulsação aí? Fecha o olho e conta quantas vezes até 10 isso aí vai bater. Quanta pulsação vai dar quando você contar até 10? Você vai no médico, você tem que fazer isso? Não. Meu irmão, o que você e eu temos que entender é que quando algo nasce sobre nós, que é Cristo Jesus e Yeshua, o Salvador dos perdidos, significa que o sucesso da tua história, da tua vida, do enredo daquilo que Deus escreveu para você, você tem que entender que não está mais somente sobre teu governo, já não são mais só os teus planos que tem que fazer ou não dar certo, mas Ele vai pelejar por você, para que aquilo que Ele escreveu comece a produzir efeitos. A Bíblia diz que se eu não estou ligado à videira verdadeira, eu não produzo frutos. A Bíblia diz que sem Cristo Jesus eu nada posso fazer. O que nós temos que entender é que nós temos uma nova vida dentro de nós, da qual nós não podemos só viver perguntando opinião, mas que nós somos dependentes para produzir verdadeiros frutos através dessa vida que de repente entrou dentro de mim e entrou dentro de você. E a minha responsabilidade agora, sabe o que é? É não atrapalhar essa nova vida. É não atrapalhar. Ele que está fazendo tudo. Meu irmão, quando ele nasceu, ele enriqueceu José e Maria. A Bíblia diz que, coloca o versículo 3 desse texto, profetizado 700 anos antes, coloca o versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Deixa eu te falar, meu irmão, há reis, há conexões de ouro, há coisas valiosas, que quando você entende que o que está dentro de você nasceu e brotou, é que eles batem a sua porta. Já não há mais dificuldade das coisas acontecerem, porque as coisas de fato, como o pastor Franciel falou aqui, correm até você. Sabe o que eu acho interessante? É que Abraão, ele fala, se tu uma bênção. Quem tem Cristo Jesus é uma bênção, e quem é uma bênção anda com quem é bênção. Meu irmão, eu nunca vi uma ovelhinha ali, tal. Ela identifica os lobos e vai lá ficar com os lobos. Eu sigo um Instagram de animais e é difícil eu ver um animal de uma diferente espécie andando com animais de espécies que não são a dele. Eu não vejo um leão andando junto com os elefantes. A menos que sejam vários leões e um elefante, aí eu vejo sentido. Mas, enquanto isso, eu não vejo um leão andando com vários elefantes. Quando você decide ser a bênção, meu irmão, você anda com as bênçãos e acaba que vem mais. É natural que ela venha. É natural. Algo nasceu sobre mim e você, mudou. Meu irmão, olha só que coisa interessante. Quando Jesus, em João capítulo 2, se eu não estou equivocado, ele vai para um casamento, você tem que entender o Deus que você tem. Você tem que entender. Deus tem falado comigo desde a semana passada que em tempos de crise é o tempo que Ele enriquece o povo dele. E eu não estou falando isso aqui só de mudar teu casamento, eu creio nisso. Mudar tua saúde, creio totalmente nisso. Coloca Salmo 105, versículo 37. Eu creio em tudo isso. Eu creio que Deus toca na tua saúde, eu creio que Deus toca em tudo na tua vida. Olha só, analise esse texto comigo. Deixa aí. Paulo, ele fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6 ali, ele fala que Cristo é o meu Cordeiro Pascal. Quando ele fala o termo Pascal, ele está se referindo à Páscoa. O que aconteceu à Páscoa? Pastor, os coelhos vieram, dominaram o mundo e agora existem uma frota deles de chocolate? Não foi isso que rolou. O que aconteceu na Páscoa, sabe o que foi? Foi que simplesmente o povo era escravo. E um dia antes da Páscoa, Deus deu uma ordem, olha, manda os egípcios, o povo de Israel, fala com os egípcios para eles darem ouro e prata para vocês. Fala para eles, para me dar ouro. É óbvio que eles não deram naquele momento, é lógico, falou, tá louco, você tá maluco? Aí eles falam assim, é um comando de Deus para vocês, é melhor você dar agora. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus vem manda um anjo da morte, e passa, e uma galera que não tem o sangue do cordeiro na porta, foi a última praga do Egito. A Bíblia diz que quem não tem o sangue na porta, o anjo entrou e matou o primogênito. Foi uma calamidade no Egito.
Aconteceu várias pragas, mas aquilo que de fato deu ultimato e libertou o povo de vez foi o sangue de Cristo Jesus. Sempre aquilo que vai dar ultimato para a etapa da vida que você está vivendo é quando você crê e deixa o sangue de Jesus aparente dentro de você. Sabe por que o anjo da morte não entrou na casa das pessoas? Não é porque lá havia um justo ou alguém que de fato fosse incrível. Não, Senhor, o anjo da morte não entrou, a desgraça não bateu naquela porta, porque ele via o sangue daquele que justifica o pecador. Sabe o que eu acho incrível? A seleção de Deus nunca foi criteriosa no que você era ou não capaz de pensar ou sequer ser. Sempre teve a ver com aquilo que você deixar aparente na porta da sua vida. Quem entra a ver, esse serve a Jesus. Esse tem um sinal diferente. Esse aí tem alguma coisa. Esse aí exalta e glorifica o nome que é sobre todo nome. Esse já está exaltando aquilo que um dia vai acontecer com o mundo inteiro, que todo mundo vai se dobrar, vai se ajoelhar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse já adiantou, esse já está falando desde agora, esse já entendeu o final e já está aplicando agora, esse já encaminhou-se ao propósito e entrou no fluir de se aproximar de Deus. E meu irmão, quando eu me aproximo de Deus, não é só que Ele está aqui na Getsemane comigo, mas eu estou no céu, próximo ao trono dele. A Bíblia diz que eu me achego ao trono da graça de Deus. E se eu estou no céu também, meu irmão, eu estou no lugar em que há renovo, eu estou no paraíso, eu estou no lugar em que não há enfermidades, eu estou no lugar em que há prosperidade, porque as ruas são como que de ouro, eu estou no lugar em que safira é algo comum, eu estou lá, e a Bíblia diz, pela oração de Cristo Jesus, que eu manifesto, eu trago o céu até a terra. Por eu estar lá. Sabe por que você é do jeitinho que você é? Porque você é próximo de algumas pessoas que fazem você falar desse jeito, pensar desse jeito, se portar desse jeito. Sabe por que você tem o que você tem? Porque você anda com algumas pessoas, você pensa como algumas pessoas, você se associa com algumas pessoas, seja no YouTube, seja onde for que você nutre a tua cabeça, e você começa a se parecer com essas pessoas. Isso é natural. Agora, quando eu entendo que não é só Deus que está perto de mim, mas eu também estou onde Ele está, a Bíblia diz que eu posso entrar com ousadia no trono da graça. Você está entendendo? Eu entro lá. Meu irmão, eu estou aqui, mas a minha realidade espiritual tem liberdade de entrar e falar francamente, com liberdade, com meu Pai que está no céu. Como alguém que tem acesso ao ser mais supremo do mundo, precisa viver a vida mais medíocre do mundo. Eu vejo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aconteceu várias pragas no Egito. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história ou já assistiu algum filme. As águas se converteram em sangue, pulgas atacaram toda a nação, sapos, rãs invadiram. O que você imaginar aconteceu lá. Mas o que de fato libertou, meu irmão, foi o sangue do Cordeiro na porta. Aquilo que foi o ultimato para eles liberarem. Meu irmão, você tem que entender que o ultimato na sua vida não vai ser o tratamento tal, não vai ser quando você comprar tal coisa, não vai ser quando acontecer aquilo. Coisas incríveis acontecem. Mas o mais incrível é quando o sangue de Jesus está na tua vida, quando Ele está reinando em você, quando a marca principal você fala e bate o olho, cara, esse cara é diferente. Tem alguma coisa. A alma dele cheira diferente, né? Ele anda com cheiroso, ele é diferente, esse cara é diferente. Meu irmão, isso muda toda a rotina e o ciclo da tua vida, quando você entende que Jesus Cristo é o rei da tua história. Eu venho falando aqui que em tempos de crise, Deus tem abençoado o seu povo, e abençoa. Para aqueles que têm generosidade no coração, que entendem que tudo que vem de Deus é um fluir, e para aqueles que estão com o coração abertos e entendem que são filhos de Deus e estão maduros para isso, porque Deus é Pai. Um pai não dá um carro para um guri de 16 anos. Em sã consciência não faz isso. Pastor, eu fiz, então faça. Não faça. Não está preparado para isso. Isso é ilegal, isso é crime, não faça.
Está entendendo? Um pai bom de verdade, se ama o filho, ou pelo menos até ama, mas às vezes não está raciocinando, começa a raciocinar, não faz um negócio desse. Deus é melhor que você. Deus não te dá algumas coisas, não é porque Ele não quer que você prospere, é porque Ele sabe o teu coração, sabe que você vai se perder. Ele sabe que você não está apto a ter isso. Olha, meu irmão, eu acho incrível que o que aconteceu lá atrás, a Bíblia diz que todas as escrituras convergiram em Cristo Jesus, toda a ciência foi convergida em Cristo Jesus, tudo que eu tenho é para a honra e glória do nome de Jesus, tudo que você é para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, e tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. E meu irmão, o que você tem que entender é o que aconteceu lá atrás no Egito, acontece ainda hoje. A Bíblia diz, no Salmo 105:37, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Esse termo, não havia um deficiente, não havia um enfermo. Meu irmão, pega essa aqui. É impossível serem 5 a 6 milhões de pessoas e não ter um doente e não ter alguém deficiente. Um portador, não sei o termo hoje que utilizam, mas não é ofensivo que eu estou falando, a gente tem que cuidar hoje, politicamente correto, com tudo que a gente fala, mas o portador de necessidades especiais, ou qual é o termo correto que se utiliza para isso. Uma coisa eu vou te dizer, nenhum inválido. É impossível no meio de 5 a 6 milhões de pessoas não ter nenhum inválido ou alguém doente. Impossível. Sabe o que aconteceu? Quando o sangue de Jesus foi passado no umbral, o anjo da morte passa. Mas o sangue de Jesus não só te livra, o sangue de Jesus também te abençoa. O povo no dia seguinte começou a entregar prata e ouro para a turma. O povo no dia seguinte falou, vai, vocês estão livres aqui. E meu irmão, milagres aconteceram no meio daquele povo. Milagres aconteceram no meio daquele povo. O que nós temos que entender é que Paulo fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O que ele está falando? Pascal. Ou seja, Ele é o Cordeiro lá da Páscoa que me livra da morte, mas não só me livra da morte, Ele também me abençoa com prata e com cura para o meu corpo. É por isso que a Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as minhas dores. E certamente Ele tomou sobre si o castigo. E hoje o castigo, toda vez que um castigo é emitido sobre mim, é jogado nele. E dele, bate nele, aqui nas costas, e vem paz para mim. Porque Ele levou sobre si o castigo. E toda vez que eu vou tomar o castigo, Ele, pum, me traz paz. Porque eu sei que eu mereço a morte. Mas eu lembro que aquele que pagou a minha dívida é muito maior do que a sentença de morte que teria ao meu respeito. Meu irmão, e aqui eu quero ler com vocês Colossenses, pode ficar do jeito que você está. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus, está falando para a igreja, os santos, você que está me ouvindo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, foca nesse texto. Quando ele está falando em riqueza ali, do grego, esse termo riqueza é ploutos, que significa fortuna, abundância, e tem a ver com posses, bens materiais. Não tem a ver, pasmem vocês, com coisa da alma. Não tem a ver, pelo menos não no grego. Não tem a ver com a bênção no teu casamento, tá? Pastor, mas eu acho que... Não tem que achar. Você não tem que achar nada. Aqui o ploutos está falando, não tem a ver com... É posses, é material isso. Não é... Eu creio, meu irmão, é o que eu mais vejo, sabe o que é? É que nós temos um Deus, e você é mais sortudo do que você imagina, porque nós temos um Deus que se envolve em todas as áreas da nossa vida. Você não tem um Jesus incompleto. Você não tem só um Jesus que pode mudar o teu casamento. Você tem um Jesus que estoura as tuas metas. Está entendendo? Tem um Jesus que só muda a tua maneira de pensar, que você é meio fora. Eu também sou, estou melhorando. Você é doido, meu irmão. De doido você tem um pouco. Só pelo olhar de vocês aqui, eu estou vendo. Vocês são tudo doido. Entendeu? Eu também, e Jesus está ali nesse processo de consertar a minha cabeça. Ele faz isso também. Nós temos um Deus incompleto. Mas o que ele está querendo dizer aqui, meu irmão,
é que Ele prospera e abençoa a tua vida. Sabe o que eu acho incrível? Você tem que entender o Deus que você tem. Quando Jesus, em João 2, ele chega naquele casamento, ele chegou no casamento, sabe o que é incrível? Meu irmão, vê se você daria, quantos de vocês dariam aproximadamente 60 milhões de presente de casamento para alguém? De reais. Tem alguém aqui? Quantos dariam de presente de casamento? Você foi convidado para o casamento? Tudo bem, eu estou meio mal das pernas, vou dar só uns 60 milhões hoje de reais para a pessoa. Ah, pastor, eu estou falando sério. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus chega e falta vinho. A Bíblia diz que tinham 6 talhas. 6 talhas. Ele mandou encher de água. A água era de graça, tinha no rio. Cada talha cabia 2 a 3 metretas. Se você vai procurar o termo metreta, significa 40 litros, aproximadamente. Então, se tinha cada talha de 2 a 3 metretas, quem é bom em matemática sabe que tinha entre 80 a 120 litros em cada talha. Só que tinha 6 talhas. Então, aproximadamente 600 litros de água, que foram transformados em 600 litros de vinho, certo? 600 litros de vinho. Pastor, mas de onde você chegou a 60 milhões? Vou te dizer. Hoje eu pesquisei vinho mais caro do mundo. Pesquisei hoje. 134 mil reais. Talvez exista até mais que esse. Mas o que eu achei primeiro no Google lá foi esse. Eu falei, vou arredondar para baixo. Vou arredondar para 100. Na verdade, é para ficar mais fácil o cálculo, né, meu irmão? 134 ia dar quebrado as coisas, ia dificultar a minha vida. Então, eu achei um número 100 mil, então, que daí fica mais fácil botar só os zeros atrás dos 600 litros e a gente chega ao resultado da bagatela tranquila de 60 milhões de reais. Foi isso que Jesus deu. Transformou 600 litros. E, pastor, como é que você sabe que era um vinho bom? Porque quando veio o mestre Sala, que era responsável pela organização, e tomou aquele vinho, ele falou, esse vinho é melhor do que o que estava sendo servido antes. Por que vocês guardaram o melhor vinho para o final? Normalmente, serve-se o melhor vinho no início, porque no final ou no meio, já está todo mundo meio tchuco, meio bêbado, e ninguém percebe que vinho que está tomando. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Deixa eu falar, meu irmão, eu não sei que fase da tua vida que acabou ou parou. Jesus sempre tem a provisão. Jesus sempre tem a saída. E eu estou aqui como profeta de Deus, porque o tempo que nós vivemos é um tempo de escassez e é um tempo que acabou. É um tempo que só tem aquilo que é de graça. Mas eu estou falando que Deus vai transformar aquilo que é de graça em algo de ouro na tua mão. Eu não vim aqui trazer um recado meu. Eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. E eu falo isso com muito temor e tremor, irmão, de algo que eu tenho vivido na minha vida dia após dia. Quem anda um pouquinho perto de mim sabe. Quem anda um pouquinho perto de mim sabe. Achei maravilhado, tem algum testemunho para eu até contar. Estou olhando para as pessoas aqui, mas vou parar de olhar para não mostrar. Eu profetizei semana passada 10 vezes mais acerca de um assunto na minha vida, meu irmão. Colhi na mesma semana. Estava aqui segunda passada, não me esqueço, orando aqui por muitos de vocês, orando pela minha vida também. Ouvi um cochichar do Espírito Santo de Deus falando assim, 10 vezes mais, profetize 10 vezes mais. O primeiro a tomar posse daquilo fui eu. Quando eu estou trazendo uma palavra para vocês, meu irmão, você tem que pegar para você, porque eu não sei o que é fácil, o que é de graça na sua vida, mas Deus pode transformar em algo raro. Em tempos como esse, a Bíblia diz que em dias e épocas de fome, Isaque, semente de Abraão, como eu e você somos em Cristo Jesus, ele semeou naquela terra em tempos de fome, meu irmão, e ele colheu 100 vezes mais. A Bíblia diz que Abraão foi passar uma crise lá no Egito, e ele saiu do Egito muito rico. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em tempos de crise, nós vivemos o reino. Aí, acho interessante aquilo que o Jesus Cop fez, o Douglas Gonçalves faz, é interessante, ele tem uma camisa em que o reino é de ponta cabeça, o reino está de ponta cabeça, e o reino de Deus é de ponta cabeça, sabe por quê? Porque o reino de Deus é quanto mais eu dou, mais eu recebo, o reino de Deus é quanto mais eu sou generoso, mais eu distribuo, mais eu entendo que é um fluxo do céu, porque quando eu sei aonde eu estou no mundo espiritual, meu irmão, eu entendo que uma coisa é certa, saúde não vai me faltar, em nome de Jesus. Riquezas também não vai me faltar. E paz não vai me faltar, meu irmão. Eu também sei que respostas não vão me faltar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão.
pega essa para você. Deus tem a resposta que você não tem e você precisa. Deus tem a resposta que você não tem e você precisa, e basta uma resposta dele e muda a sua vida. Quantas coisas, sabe, Deus, ele cria do nada. A Bíblia diz que o verbo é bará, ele criou o mundo do nada. Ele criou tudo do nada. Olha que interessante. A Bíblia diz que Daniel foi colocado perante o rei, e ele falou assim, eu tenho um sonho aqui, eu preciso desvendar um mistério aqui. Você pode fazer? Aí ele falou, cara, eu não tenho a mínima ideia, mas meu Deus, com certeza sabe a resposta desse negócio. Meu irmão, pum, Deus dá a resposta para Daniel, Daniel fica o quê? Milionário. Pastor, mas você fica falando esses termos? Não, estou falando sério, ele ficou milionário. É a realidade. Ficou com uma posição de autoridade, ganhou respeito. Não é porque ele era o cara, é porque Deus tinha resposta que o mundo precisava e ele não tinha, mas Deus tinha. Ele ouvia Deus. Meu irmão, Deus quer dar respostas que o mundo precisa e você não sabe, mas Ele quer dar para você. Eu acho incrível que José, ele chega perante Faraó, e Faraó conta o sonho para ele, e ele fala, eu não tenho ideia do que é esse negócio, mas meu Deus sabe. Meu irmão, você está entendendo que eu não sei o que você vive, eu não sei qual é a crise, eu não sei, mas deixa eu te falar, a falta de resposta é a oportunidade para você perguntar para quem tem a resposta. A falta de saída é para você perguntar para quem sabe a saída. A falta de felicidade é a oportunidade de você ter para perguntar para quem tem a felicidade. A escassez é a melhor oportunidade para você falar e perguntar para quem sabe aonde está a abundância. Esse é o Deus que eu e você carregamos. Está dentro de mim e dentro de você. Os reis, meu irmão, quando você entender, é como a arca. É como a arca. Se você entender o que de fato parou na sua terra, a Bíblia diz que a terra, a Bíblia diz de um semeador. Ele vai semeando. E brota num, brota no outro, brota na terra lá, brota naquela. E aí Jesus fala, a terra, nessa parábola, é como o coração. A arca da aliança parou na terra de Abinadab. Meu irmão, o Espírito Santo parou na terra, que é o teu coração. A grande questão é que a arca já esteve na terra de Abinadab e a arca já esteve na terra de Obed-edom. Agora, em Abinadab nada aconteceu. A desgraça ainda recaiu sobre a sua vida. Agora, a terra de Obed-edom aconteceu. O que diz em Isaías 60, versículo 1. Levantou-se, porque sobre ele resplandeceu a glória do Senhor, porque nasceu sobre ele a luz. Faltou só Isaías 61, tá lá aí. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Meu irmão, está no seu coração. Você sabe do que eu estou falando. Quantas coisas maravilhosas Deus presenteou você. Amigos de verdade. Família. Uma casa. Um colchão gostoso que você vai deitar. Uma comida boa todo dia. Uma roupa legal. Que te esquenta. E você. Mais um dia. Um carro bacana que você entra lá. Choveu, mas eu tinha um guarda-chuva hoje. E você, nem aí. É mais fácil olhar para o ruim. Agora, se nós desprezamos as coisas que nós achamos grandes e as coisas que achamos pequenas, você não pode desprezar aquilo que foi de maior, que foi depositado na sua vida, que é o sangue do Cordeiro no umbral da porta. A Bíblia diz que você não foi comprada e nem comprado com prata nem ouro, mas você foi comprado pelo sangue incorruptível de Cristo Jesus,
que desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já era conhecido. Deus sempre teve um plano e um propósito para você. E o sangue de Jesus, ele não é corruptível. Você é comprado, nós somos comprados, nós somos manipulados, nós somos enganados. Mas eu vou dizer uma coisa, o sangue de Cristo Jesus, ele é incorruptível. Sabe o que é? Ele não perde a sua essência. Ninguém o engana, ninguém o atrapalha, ninguém o desvia. Ele produz os seus efeitos. E quem crê, Cristo é em vós, a esperança da glória. E quem crê, vê a glória de Deus na sua vida. Em nome de Cristo Jesus.